Olá pessoal, por favor sente-se, que hoje eu vou contar pra vocês a história da minha experiência no estágio supervisionado no ensino de ciências. E muito prazer, para quem não me conhece, eu sou o Tawan Lelis, sou estudante de Ciências Biológicas da Universidade de Brasília e uma das matérias desse meu curso é o estágio supervisionado no ensino de ciências. E bom, a gente pode definir estágio como? Pode-se definir estágio supervisionado como qualquer atividade que proporcione ao aluno adquirir experiência profissional específica e que contribua de forma eficaz para a sua futura ação docente. E eu quase esqueci de me falar que algumas das coisas que eu falar serão referenciadas, então as referências estarão aqui embaixo. E outra função do estágio supervisionado é fazer uma ponte entre a universidade e a escola. E cada uma dessas instituições tem a sua própria burocracia. E tanto faculdade quanto a escola muitas vezes entram em conflito por causa das suas burocracias. E foi o que aconteceu comigo. E primeiramente, é preciso entender que a escola e a universidade são locais de ensino, pesquisa e inovação, mas também são locais de acordos, negociações e cada uma tem sua própria burocracia e funcionamento. E bom, o meu estágio ele se deu em 2021, e se você não sabe, neste momento o Brasil passa por uma grave crise sanitária, devido à pandemia da Covid-19. Por isso, as escolas estão fechadas e o ensino está sendo dado de forma remota. Então, foi feita uma burocracia diferenciada para que meu estágio pudesse acontecer. Em cada instância precisava de uma assinatura digital, e no meu processo, em cada vez que passava por alguém que tinha que assinar, demorava uma eternidade. E além do mais, demorou muito depois das assinaturas para a criação do meu e-mail institucional. E bom, esse e-mail institucional ele era necessário para que eu pudesse iniciar os meus estágios, para que eu pudesse fazer observações, regência e pudesse dar aula para os meninos. Porque este é o meio em que a gente tem para poder exercer o estágio, de propriamente dito. E depois de muito tempo de raiva, frustração e terror mesmo, por causa dessa demora e por causa que a UNB começou antes da Secretaria de Educação. Então nós tivemos um período muito curto e aliado a essa demora, ficou muito apertado os prazos para as entregas da matéria e para a aplicação do estágio de forma eficiente. Então eu tive muitos problemas com isso. E meu estágio se baseou muito nessa frustração de não conseguir exercer o estágio de forma eficiente. Mas depois das trevas vem a luz, e depois de alguns meses e semanas, finalmente fizeram o meu e-mail institucional e o estudo estava regularizado e eu podia iniciar o meu estágio. E eu vou contar para vocês essa experiência em 4 etapas: observação, planejamento, regência e reflexão. E então eu fui conversar com a preceptora, a professora da escola, e a escola que eu fiz o estágio é o Centro de Ensino Fundamental Atos Vulcão, e a professora que regia era a professora Bárbara. A Bárbara, ela me falou que eles estavam tendo aulas síncronas pelo Google Meet. E as aulas eram dadas da seguinte forma: as aulas eram juntando as 7 turmas de 9º ano, todas elas numa sala só, e ela dava o Meet durante 1 hora. Então ela me passou o link do Google Meet para que eu pudesse acompanhar as aulas dela. E então eu comecei a acompanhar e vinham mais ou menos de 40 a 50 alunos das 7 turmas, lembrando. E tinha uma interação até boa, né? Tinha 5 a 10 alunos, comparando com os outros estagiários que fizeram a matéria comigo. Eles disseram que tinha uma interação muito menos, alguns até abriram a câmera, o que foi muito interessante. E eu percebi que a professora estava abordando os conteúdos de evolução. E uma coisa que eu achei muito interessante é que a professora Bárbara tem uma didática fantástica. Ela sempre repetia para os alunos, tinha uma interação muito boa, ela brincava com eles, ria, mas ela era muito séria e profissional. E isso era incrível, ela conseguia cativar os alunos, fazer com que eles participassem, mesmo nesse ensino remoto, onde a interação é um pouco complicada. E uma das funções do estágio é proporcionar para o estagiário a formação da sua identidade profissional. E olhando para a Bárbara, eu percebi que ela é uma inspiração, é um exemplo. E alguns autores até defendem que o professor preceptor, que ele aceita o estagiário, ele tem uma influência muito grande na formação da identidade profissional dele, seja de forma positiva ou negativa.
Mas para construir e consolidar a minha identidade profissional, eu também preciso vivenciar a docência. E para uma boa aula é preciso um bom planejamento. O professor da matéria ele passou vários textos para ler, e um deles me chamou muita atenção. Leal fala que, como tudo na vida, é preciso ter um bom planejamento para que as coisas funcionem. Então, eu comecei a ler os documentos norteadores, que são os guias para os professores do Distrito Federal, que é a BNCC, que foi recém-implantada, e o Currículo em Movimento. Esses dois documentos eles trazem uma nova visão de como ensinar, e os textos trazem muitas referências a um ensino por investigação. Porém, quando eu fui olhar e criticar esses documentos, eu percebi que, na verdade, eles nem tentam promover uma autonomia intelectual e fazer o cidadão ser um ser crítico, que é uma das premissas, ou então dos objetivos do ensino por investigação. Quando eu fui olhar, vários dos objetivos de aprendizagens ainda eram muito focados no ensino memorístico, no ensino tradicional, como é o dito por Talceda. E eles não influenciavam, por exemplo, o ensino por investigação, ele busca que o estudante consiga criar, julgar, analisar, construir, discutir e debater os temas da atualidade, os temas científicos. E os objetivos de aprendizagem estavam muito focados em identificar ou conceituar, que não é muito bem a ideia do ensino por investigação. E bom, o ensino por investigação busca criar um cidadão crítico e com autonomia intelectual, e ele busca fazer isso através das problematizações. O papel do professor nesse caso, ele deve ser, de acordo com Paulo Freire, em Pedagogia da Autonomia, de um problematizador. Ele deve então propor problemas, fazer com que os alunos pensem em hipóteses, que eles testem suas hipóteses, que eles observem os resultados e discuta entre eles. É importante frisar que os estudantes têm conhecimentos prévios e eles vão falar baseado nisso, eles vão questionar baseado nisso. E o professor tem esse papel de, mesmo que as respostas estejam erradas, ele conduzir os alunos como um guia para a resposta correta, é analisar todas essas proposições dos alunos e tentar construir uma hipótese em conjunto ou tentar chegar numa solução para esse problema depois em conjunto. Porque o papel do professor agora é de mediador, de guia, de problematizador. E depois o professor pode fazer uma sistematização e fixação do conteúdo, ele pode falar dos conceitos, pode tentar ligar todos esses conhecimentos às vezes que os alunos têm e transformar eles numa linguagem científica, para a promoção de uma alfabetização científica dos estudantes. E depois você pode fazer exercícios para fixar mapas mentais, algo para consolidar este conhecimento. E muito importante também trazer isso para o cotidiano do aluno, porque é importante que ele aplique esse conhecimento. Não seja só um conhecimento utópico, algo que não chegue na realidade do aluno. E essa sistematização, essa fixação, ela é muito importante. E é bom também que o professor repita, mesmo que se os alunos não tiverem entendido. Até porque essa repetição ela é muito importante. Alguns psicólogos dizem que crianças repetem filmes, histórias, elas gostam que repitam. E isso ajuda na fixação dos conhecimentos em seu cérebro. Mas eu não sei se vocês se lembram que nós estamos no momento de pandemia e o ensino é remoto. Então, como fazer essa interação com os alunos, essa discussão em grupo, se a gente está de forma virtual? Então, eu trago para vocês um pouco do ensino através das multimídias, que tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. Um dos pontos negativos, como eu já falei para vocês, é porque não tem essa interação, esse contato humano. Ele acaba dificultando um pouco de desenvolver a zona de desenvolvimento proximal que foi descrita por Vygotsky. E isso é um pouco complicado. Mas um dos pontos positivos da aprendizagem por multimídia é porque ela pode ser gravada. Ela pode ser refeita, reeditada e ficar numa qualidade às vezes maior. O aluno pode rever essa aula quantas vezes ele quiser, para repetir esse conhecimento. É claro que não substitui a interação humana e isso ainda faz muita falta. A gente percebeu que isso faz muita falta. Mas existem alguns pontos positivos. E outro ponto interessante da aprendizagem por multimídia, da utilização de tecnologias digitais, é que nós podemos produzir emoções, podemos fazer com que os alunos se sintam motivados a estudar através de uma metodologia diferenciada. A gente vai conseguir alcançar o terceiro passo proposto por Priscilla David, que é o passo generativo, que é esse passo, ele é muito importante porque ele precisa da motivação do aluno. Também pode, de acordo com a Priscilla David, fazer uma aproximação desse mundo digital com o mundo humano. Não use uma voz robótica, use você mesmo, apareça. Fale, seja você o próprio narrador.
Outra coisa muito importante é você fazer uma personificação do ensino, promover debates, utilizar vídeos, imagens, textos, uma gama das tecnologias digitais para a promoção de uma aprendizagem mais significativa. E lembrando que alguns autores até defendem que a tecnologia por si só ela não promove uma aprendizagem significativa. A tecnologia ela é uma ferramenta. Então a primeira coisa que eu quis fazer para a promoção de um ensino investigativo foi observar os conhecimentos prévios dos alunos. E eu comecei isso já na observação com a professora. Mas eu também tive que dar aulas sobre filogenia, então eu tentei ver o que eles sabiam através dessas primeiras aulas. Eu comecei então a questioná-los e a indagá-los sobre como as novidades evolutivas surgiam e como Darwin explicava as variações que tinham na população. Porque uma das premissas fundamentais da seleção natural é a variabilidade entre os grupos. Então eu questionei eles de como as características eram passadas de geração em geração. Então eu resolvi fazer a minha atividade investigativa baseada na questão aberta descrita por Azevedo, que é mais ou menos o seguinte. As questões abertas buscam explicações ligadas ao dia a dia e conceitos trabalhados anteriormente de forma teórica em sala de aula. O professor propõe o problema e os alunos são levados a refletir e tentar resolver este problema. Depois, o professor pega as respostas e as discute em grupo, a fim de conduzir os alunos à resposta certa, através de debate, e mesmo que as respostas estejam erradas, pode mostrar que o aluno consegue propor soluções para uma situação nova. A questão que eu trouxe para eles foi que eles imaginassem duas populações de uma espécie e que elas tivessem uma característica que as diferenciasse, seja uma cor diferente, seja a presença ou não de chifre. Eu deixei que eles usassem a imaginação deles. Depois eu imaginei que pegasse um macho e uma fêmea de uma das populações e eu fizesse um cruzamento entre eles. E o que eles imaginariam da prole, dos descendentes desse cruzamento, né? E depois que eles fizeram essas hipóteses, discutissem entre si, fizessem um debate, eu mostraria o experimento realizado por Mendel com as suas ervilhas, suas conclusões e o que ele conseguiu extrair daqueles resultados. E discutir com eles para ver se aquilo realmente fazia sentido. Depois eu fiz uma sistematização dos conceitos, eu falei os conceitos de forma científica, para que eles também soubessem aquilo que nós discutimos às vezes até de forma informal, como seria a definição correta, como é que seria a definição científica, porque é importante a promoção da alfabetização científica dos estudantes. Então nós fizemos primeiro uma sistematização, depois fizemos também uma fixação do conteúdo através de atividades com eles. E por fim, nós trouxemos esses conceitos abstratos e genéticos para o cotidiano deles. A reflexão é a última parte do estágio, mas ela ocorre durante todo o estágio, na verdade. E isso aconteceu comigo de uma forma muito profunda quando eu dei as aulas sobre filogenia. Porque a primeira aula que eu dei ela não foi muito boa, os alunos ficaram muito confusos com o conteúdo. Então eu refleti sobre aquilo e tentei pensar em uma nova abordagem, e na aula seguinte eu retomei os conceitos e fiz atividades com eles. E depois de dar essa nova abordagem, de tratar isso de uma forma diferente, eles conseguiram compreender o conteúdo. E como eu já disse anteriormente, o estágio ele ajuda a formar a personalidade, a identidade profissional do estagiário. Teve uma grande lição que eu aprendi durante esse estágio, e é de que eu não vou acertar sempre. E tornar o sucesso, o acerto, o objetivo máximo da minha vida profissional pode, na verdade, torná-la miserável. E tem um autor que eu gosto muito, chamado Jordan Peterson, que escreveu o livro 12 Regras para a Vida, que diz o seguinte: se você fizer da felicidade ou acerto o significado da vida ou da sua profissão, toda vez que não se sentir feliz ou achar que errou, toda vez que não estiver feliz ou errar, vai se sentir como um fracasso. Mas se você fizer o que for significativo em qualquer situação, até mesmo o fracasso terá um propósito. Falhar ainda será doloroso, mas a sua perspectiva não vai ser de se sentir vazio, e você poderá olhar para o futuro, ver o que errou e refletir sobre isso. E assim, poder desenvolver uma didática muito melhor e não se martirizar pelos seus erros. Bom, pessoal, essa foi a minha experiência no estágio supervisionado, e apesar dela ter sido muito conturbada e atribulada, principalmente por causa da burocracia envolvida, ela foi muito produtiva e me deixou e me construiu como um profissional melhor. E eu amo dar aula, eu amo o que eu faço e tenho certeza que eu escolhi o caminho certo para a minha vida ao escolher a profissão de professor. Bom, é só isso que eu tinha para falar, um abraço e até a próxima.